Olá, investidores. Hoje eu vou fazer uma aula completa aqui sobre Delta. Mostrar o que é o Delta, que é uma das gregas, né? O pessoal fala a mais importante grega das opções, mas não é bem assim. Todas são muito importantes, principalmente quando você quer realmente ganhar dinheiro, apesar que você consegue. Na verdade, o Delta é mais difícil ter esse feeling. Sempre vai falar quando vai fazer uma operação com delta 1 positivo, delta 2 positivo, delta neutro, mas é possível ali você entender muito sobre opções só sabendo delta e talvez o teta, você já está bem à frente dos outros, e claro que também volatilidade é importante, e até mesmo o gama, mas o gama você aprende só sabendo o delta e observando os outros pontos, você entende um pouco do gama também, que é a aceleração ali, que tem o risco ali. Então, vou mostrar aqui como o delta afeta, quais são as possibilidades, o que as pessoas falam de errado sobre o delta e como que ele funciona na prática também, quando a gente faz as nossas operações. Principalmente aqui vou dar exemplos com o BOVA11. Então vamos lá, explicar completamente. Então, vocês gostam aí do vídeo, ajuda aí, se inscrevam no canal, curtam ele, comentem também se gostaram, se não gostaram, se querem que eu fale sobre as outras gregas, usando bastante para a prática, entendendo isso, tá? Vamos lá na apresentação. Então, o que é o delta, na verdade? O delta é quanto eu vou ganhar caso o mercado suba ou caia. Ele fala mais ou menos isso. Vamos lá para os exemplos. Então, ele mede a sensibilidade da ação. Por exemplo, se eu compro uma ação, o delta vai ser positivo em 1. Por quê? Cada R$ 1 que a ação sobe, eu ganho R$ 1. Tá? E se eu estou vendido em uma ação, né, emprestei e vendi ação, estou vendido em ação, o delta negativo ficaria -1. Ou seja, cada R$ 1 que a ação caia, eu ganho R$ 1. Cada R$ 1 que sobe, eu perco R$ 1. Então, o delta positivo ele ganha na alta. Então, se eu tenho um delta positivo entre 0 e 1, eu ganho na alta. Se eu tenho um delta positivo, eu vou perder na baixa. E o delta negativo é o oposto. Eu ganho na baixa. Geralmente, se eu estou comprado em put, por exemplo, eu ganho na baixa. Ou vendido numa ação, eu ganho na baixa. Porém, eu perco na alta. Claro que tem outras variáveis e vocês vão ver como isso muda também. Bem, também se fala de delta e probabilidade de exercício. Bem, o delta 0,5 significa que você tem 50% de chance de entrar no dinheiro. Então, você vende lá uma call ATM, você tem 0,5% daquela call expirar dentro do dinheiro. Se eu vendo um delta OTM 0,10, tem 10% de chance de entrar no dinheiro. Lembrando, o delta varia de -1 a delta 1. Se o delta for menos 0,99, a gente vai encontrar isso, tem a chance de entrar no dinheiro de 99%. Tá? Aquela put, por exemplo. Ou o delta 0,99 de uma call tem a chance de 99% de estar dentro do dinheiro. Geralmente já é uma call bem ITN que você compra. Lembrando, esse também 0,5, por exemplo, aqui, significa que cada R$ 1 que sobe a ação, o delta vai, a opção valerá 0,5 a mais. Se eu comprei, por exemplo, uma call ali, praticamente ATM, paguei 1,50 e subi R$ 1, tendência a eu ganhar mais 50 centavos, R$ 2. Vai ser um pouquinho mais? Vai ser, porque esse delta ele muda diariamente, tá? Então ele muda diariamente. Então, vamos para o próximo. E o que influencia esse delta, tá? Eu falo que o delta ele muda diariamente. Então, se é um delta ATM, ele está 0,5. Se ele vai entrando no dinheiro, vamos supor, cresceu R$ 3, esse delta, por exemplo, já vai estar 0,8. Então, ele vai aumentando.
contrário também, se começa a cair a ação e eu tenho uma call comprada, o delta vai diminuindo. Tempo para o vencimento também importa, afeta bastante o delta. E o aumento ou diminuição da volatilidade também pode alterar o delta. Então, mais volátil pode ser que altere aí o delta. Então, às vezes, sobe o preço, mas a volatilidade é tão grande que o delta vai alterar. Também juros, tá? Juros ele altera o delta. Por isso que, voltando aqui para a apresentação, probabilidade de exercício. Quanto mais longe, sei lá, eu vender uma opção longa, mais distorcido vai estar esse delta. Às vezes está um delta 0,3, mas não significa que tem 30% de chance. Ele já muda um pouquinho mais. Geralmente o Black-Scholes ele é muito bom para calcular opções curtas, de 1, 2 meses, tá? E se tiver muita taxa de juros também começa a complicar um pouquinho. Mas ele é aproximado principalmente para opções curtas. Agora vem como calcular o delta da sua carteira. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, como a gente comentou, vamos supor que eu tenha 100.000 ações, né? 1.000 ações de Petrobras, tá? Então, eu tenho 1.000 ações de Petrobras, legal. O que significa isso? Eu tenho delta 1. Então, eu estou positivo, eu faço assim, cálculo o cálculo do delta. 1.000 vezes 1. Então, 1.000 deltas. Para 1.000 deltas positivos, tá? Então, tem 1.000 deltas. 1.000 vezes 1, porque o delta é 1 da ação. Agora, eu quero deixar o delta neutro. Pessoal, deixa o delta neutro. Olha o perigo dessa afirmação, tá? Vou deixar o delta neutro. Eu vou querer mais prêmios. Então, eu vou buscar aqui. Eu vou vender 4.000 opções de delta 0,25. Como que é o cálculo? Eu faço 4.000 vezes 0,25. O que me dá, como eu estou vendido, tá? Eu vendi menos 4.000, né? Deixa aqui um menos. Vendi. Isso aqui é importante, tá? Vendi 4.000. Então, vou ter 1.000. Vou ter menos 1.000 deltas. Então, minha carteira estou zerado. É como se eu não ganhasse, eu estou neutro no delta, como se eu ganhasse, caso, ou não ganhasse nada, né, por exemplo, se a ação ficasse parada. Eu estou neutro. Se cair também, não acontece muita coisa. O problema disso é que muda, não vai ficar só esse 0,25. Se a ação começar a subir, eu teria que ajustar minha posição. Por exemplo, se subir um pouquinho, lá sobe R$2, R$1, R$2 a ação, esses 4.000 valeriam, por exemplo, o delta passaria a valer 0,50. Então, se a ação sobe, em vez de só subir 25 centavos, como foi no começo, cada R$1, ela vai subir cada vez mais, porque o delta vai mudando. Então, ele vai subir 0,5 depois de subir os primeiros R$2, por exemplo. Isso vai dar menos 2.000 deltas. Aí eu estaria delta negativo. É para corrigir isso. Eu quero ficar delta zerado. Aí eu teria que, sei lá,
Vender put. Poderia vender. Eu estou, nesse caso, né? Vamos voltar aqui. Nesse caso, estaria menos 2.000 deltas. Das opções, né? Das opções. E mais 1.000 deltas das ações. Então, eu estou 1.000 deltas. Eu estou negativo, né? Em 1.000 deltas. Mas eu quero zerar. Então, eu posso vender put. O delta é negativo, mas como eu vou vender, menos com menos, mais, né? Então, vamos vender put. Então, se é o caso, eu posso vender, porque aqui eu estou perdendo na subida. Eu posso vender, por exemplo, 2.000 puts. E o delta menos 0,50. Então, isso vai dar igual menos 2.000 vezes menos 0,5 mais 1.000 deltas. Entendeu que tem que sempre ajustar, se você quiser ficar com delta zerado, teria que sempre ajustar muito rápido, né? Então, não é tão fácil, porque tem que ser muito rápido, tem que ser automático. Isso muito quem faz são os market makers, eles tentam colocar isso e eles ganham no spread. Então, provavelmente você não vai conseguir ganhar igual eles, né? No spread. Então, geralmente vai ter alguma coisa positiva, alguma coisa negativa, ou utilizar aí algumas opções longas também. Então, vamos lá, continuando a apresentação. Então, a gente descobriu que o delta tem que saber, tem que entender se está positivo ou negativo, mas ele afeta aqui muito. Ele é muito para você entender quanto que vai subir a ação, qual que é a probabilidade e como que está a tua carteira. Se está apostando na alta, está apostando na baixa. Mas é mais fácil do que gerenciar a carteira inteira se gerencia opções, tá? Gerencia estratégias. Eu faço essa estratégia, deixo ela um pouquinho mais fechada, entendo se eu tô, quanto que vai subir, quanto que eu vou ganhar. Isso mais ou menos com o delta. Então eu sei que se eu estou comprado numa ação ITM, bem ITM, cada R$1 que subir eu vou ganhar praticamente 0,99 centavos. Está muito ITM. Se tiver ATM, eu sei que vou ganhar um pouco menos, mas eu vou pagar mais barato para isso. Então, o delta nas estratégias de opções, ele serve para construção de portfólio, para hedging. Lembra quando você tem uma call vendida e ela começa a entrar no dinheiro, você vende uma put? Por que a gente faz isso? Para tentar neutralizar um pouco o delta. E, como eu disse, uma call ITM, ele tem muita mais tração. O que seria isso de tração? Quando acaba entrando, sei lá, eu tenho uma call vendida ao OTM. Hoje o ativo BOVA está 125 e eu tenho uma call vendida OTM do 135. Cada real que sobe nessa call não vai subir R$1, entendeu? Vai subir uns 20 centavos, 15 centavos, 10 centavos, vai ser o delta. Mas se eu tiver uma call ITM de 110, por exemplo, cada R$1 que sobe vai subir R$1. Então, ao invés de eu perder 10 centavos numa call OTM, na ITM eu vou perder R$1. Se subir R$5, eu perco R$5. Na OTM, talvez eu perderia, se fosse 0,10, por exemplo, eu perderia apenas 50 centavos. Claro que muda um pouquinho, mas seria mais ou menos isso. Ou seja, a call ITM ela tem um risco maior até. Por isso que você não pode vender a mesma quantidade do que numa call OTM. E cuidado que em call OTM
não deixa ela ficar ITM. Aí você faz um hedge, tá? Tua call ITM lá, pô, subiu, virou ITM, vende put, pelo menos para você minimizar aí o delta tão, como você está vendido um delta tão negativo. E aí você ganha um pouquinho de delta positivo para desvalorizar essa opção. E estratégia direcional, vamos supor, comprei uma call, fiz uma Power Man's Covered Call, ela é uma estratégia direcional, às vezes a gente faz um boost horizontal, também é totalmente direcional, então você entende que ali boost horizontal com put, você está querendo que suba, tá? Então que suba o ativo, que fique neutro, por exemplo, para você ganhar na rolagem. Agora é legal, vou colocar exemplos, tá? Isso, pessoal, difícil fazer, mas peguei aqui exemplos reais de quanto que seria o delta. Cal ITM, tá? Então, coloquei o BOVA aqui no 120, Cal ITM do 125 e o BOVA estava 127,50. Caos de um mês, o delta é 0,8. Significa que cada R$1 que a ação sobe, subiria 0,8. 3 meses também, mais ou menos 0,80. 6 meses, 0,83. 12 meses, aumenta aqui, ó, 0,88. 18 meses, aumenta também, 0,93. Porém, aqui você vai pagar muito caro em umas opções, por causa da taxa de juros alta nossa. Isso aqui tem cálculo de taxa de juros. Essa cal aqui que você vender, sei lá, vai custar uns 3,50. Aqui vai passar dos 12, 15 reais, 20 reais às vezes. Então ela é muito cara. Uma cal longa ela é muito cara, tem muita taxa de juros embutido. E o teta também, se ficar parado, ele é corrosivo na cal longa, menos do que nessa, claro, mas a longo prazo pode afetar sim. Cal ATM, aqui a gente vê os delta também, ó. Um mês, 0,56 só, tem 56% de chance. E aqui vai aumentando, 3 meses, 0,66, 0,72, 0,80, 0,85, que é como eu expliquei. E eu coloquei aqui Cal OTM do BOVA, 135. Então, bem OTM, aí quase 7, 8 reais acima. E você vê que um mês é praticamente zero a chance de dar exercício, é 8% aqui seria, né? E cada R$1 que sobe seria apenas 8 centavos que subiria a opção. Você vende por 40 centavos, legal. Mas em 3 meses dá 2,10. Olha que interessante. Se ficasse igual e eu tivesse comprado nessa e vendesse essa KOTM, eu ganhei 40, 80, 1,20. E aqui custa 2,10, tá? Então eu perderia dinheiro caso eu ficasse parado as opções e eu vendesse sempre por 40 centavos, tá bom? 40, 80 centavos e 1,20. Se ficasse parado. 6 meses, 4,30. 12 meses, R$10 a opção vale do 135. Significa se eu comprasse essa opção, teria que valer R$145 daqui a um ano, tá? O BOVA. Hoje 127,50. Muito difícil acontecer, mas pode ser que aconteça. Qual que é a probabilidade? Segundo essa aqui, estatística 64%. Eu acho que é um pouco mais baixo, mas é o Delta falando aqui que, na verdade, 130, ou chegar aos 135, tá? Aí a probabilidade de dar lucro a 145 é muito mais baixa do que entrar no dinheiro. E 18 meses seria 80%, não achei o valor, mas só para exemplificar. Put, o pessoal, eu tô seguro com put. Vamos ver como que funciona mesmo. Isso é interessante, olha aqui. Put OTM, né? Muita gente tem essa put do 125, eu acho gostoso de vender ela, já falei. Às vezes até um pouquinho mais embaixo, mas um mês, olha quanto de prêmio dá. Tem 19% de chance de entrar dentro do dinheiro só, então, alto, e você ganha R$1,12. 1,12. Aqui mais ou menos também 21% a chance, próximo, em 3 meses, só que em vez de 1,12 você ganha 2,67. Aqui até que dá uma diferença legal. Mas olha isso aqui de 3 para 6 meses, não é muito parecido o preço?
delta é praticamente o mesmo, e 3,8. Então, muitas vezes comprar e vender uma dessa aqui faz sentido, são só 40, 45, 50 centavos, então pode fazer sentido. Desde que, cuidado, o delta parecido e tal, desde que não caia muito, ou pior, também não suba muito absurdamente, né? Subir muito também vai ter problema, mas eu acho que é mais o risco na queda, tá? Então, se fizesse essa travinha, expirasse essa bova do 125, você poderia vender mais uma do 125. Provavelmente, se chegasse a 135 aqui, por exemplo, essa aqui valeria R$1 ainda, no mínimo, 1,50. Também delta.13, 3,86, delta.10, 4,10. O que significa isso? Se cair R$1, você só ganha 10 centavos. Enquanto aqui, você ganha 19 centavos, porém esse delta pode explodir e ganhar muito dinheiro. Esse delta pode aumentar bastante. Se entrar dentro do dinheiro, pode valer até 90%. Se pencar, e esse aqui não vai aumentar muito. A gente vai ver lá depois. Então ela é mais cara e ela protegeria menos numa grande queda. Olha isso. Estou pagando R$4,10 nessa put e ela protege menos do que essas curtas. Mas é uma proteção mais longa. Por uma grande queda ela protege menos, mas protege mais por um período um pouquinho maior. Então tem essa troca. Então quero que fique isso na mente. Delta.10 te protege 10 centavos cada R$1 que caia. Entendeu? Isso aí. Ele vai subindo um pouquinho, mas não é muito. E ainda pior, né? Que 4,10, como está o TM, isso aqui vai corroendo com o tempo. Mas você viu que na corrosão não é tanto. 6 meses, se ficar o mesmo preço, só perde poucos centavos. 3,86. Depois mais 80 centavos. Eu acho bem pouco, tá? A quantidade que perde de valor se ficar no mesmo patamar aí, essa put OTM. Então vocês têm que calcular isso, tá? Vocês têm que olhar isso e tem que entender o delta, tá? Toda vez que vai montar posições para se proteger. Na prática, delta.10, como ele vai subir um pouco, se cair muito, olhando bem racionalmente, 0.10 te protegeria um delta 1 menos 1 apenas 10%, né? Put ATM, aí já muda um pouquinho, ó. Quando ela fica ATM, o delta curto vai para menos 0,35. Se a gente olhar antes, era menos 0,19. Então, olha como muda por estar R$2 a diferença. Só R$2 a diferença. O delta já muda para 35. Ou seja, em vez de 17 centavos, que estava 19 centavos por queda, já muda para 35 centavos cada R$1 a queda. Claro que ela é mais cara, 1,60, mas ela vai, teoricamente, proteger mais numa queda se você tiver comprado, e se você tiver vendido, ela também perde mais valor. 3 meses menos 30, R$3. 6 meses, 3,70. 12 meses, 4,10. E 18 meses, 4,60. 0,14 de delta. Cada R$1 que caia te protege 15 centavos. Beleza? Aqui 19 centavos e aqui 25 centavos. Ou seja, mais próximo do vencimento protege mais. Então, quando você vai comprar uma de 18 meses, tendência é você tentar ter sorte de conseguir fazer as rolagens adequadamente e durar essa put, tá? Não perder para ela ir chegando aí a um valor acima, se caso caia muito. E a última, put TM, que é interessantíssimo, que vai mostrar quanto ela te protege na queda realmente de fato, tá? Olha quando entra no dinheiro. Pensa aqui, ó, put TM, presta atenção aqui, ó, 135 e o BOVA 127,50. Se a gente colocar quanto deveria valer, é 7,50, tá? 7,50
porque 127,50 mais 7,50 dá R$ 135. Porém, olha, em um mês só vale 7,20, tá? Não vale os 7,50. Tem os juros embutidos, então você vai pagar, ela aqui vai ser menor o valor do que o total. No vencimento, isso aqui valeria 7,50 caso fique igual. E ele tem um delta menos 0,91, que significa que se você tiver comprado cada R$ 1 que caia, você ganha 91 centavos. Se tiver vendido, cada R$ 1 que caia, você vai perder 91 centavos. Então imagina você está com essa posição aqui, vendido uma put TM do 135, você sabe que a rolagem vai ser negativa, né? Se você rolar de um mês para 3, você perde 50 centavos. E aqui, você sabe que só te protege 23 centavos a cada queda, te protege pouco. Então você está desesperado, você está preocupado. Porque se cair muito, aqui você perde quase R$ 1, né? Bem no vencimento vai perder R$ 1. Então se cair R$ 10, você vai perder praticamente aqui, se for para 117,50, isso aqui vai valer 17,20. E aqui o delta é 0,23. Ele vai aumentar um pouquinho, mas não muito. Então se cair R$ 10, não vai valer 16,80, infelizmente. Vai valer uns 10,50. R$ 10. E aqui 17,20. Então tá vendo a perda que você tem? Ele aumentou? Aumentou. Tá, não? Ele aumenta, mas não tanto. Sendo que se for 12 meses, ufa, você já tem um alívio. 6 meses, melhor ainda, porque daí é metade pelo menos, né? Então caiu R$ 10, pelo menos eu ganho aqui 5, então 11,54, em vez de 2,30, por exemplo. Então aqui protege mais, e aqui, claro, 3 meses protege mais ainda. Apesar de estar menos 66, ele vai subindo um pouquinho, vai chegar no vencimento, vai valer um menos 0,75, menos 0,8, que vai ser muito bom. O ideal é quando você está comprando uma put longa, é que ela vá se aproximando aí do vencimento para você ter mais proteção. Então, resumindo aqui, é importante saber por que o delta serve. Para montar estruturas, então, quando você monta, você já sabe exatamente o delta. Para comprar proteção, você sabe quanto que vai te proteger. Para calcular a probabilidade de entrar no dinheiro, então isso é interessante. Para fazer hedge, como eu mostrei ali no exemplo, tenta olhar de novo se eu quero tiver um pouquinho mais neutro, pelo menos, eu posso fazer isso. Então, serve para proteção, ou seja, se você pensar, o hedge praticamente é isso, né? Você está vendido em call, e aí você está um pouquinho desesperado, você pode ou comprar uma call para baixar para esse delta ficar um pouco mais neutro, ou vender put também para ter esse delta mais neutro. Faz o oposto, ele tende a balancear. Mas quanto? Aí depende, se você quiser deixar zerado mesmo, aí você vai ter que vender bastante. Em qual patamar? Pô, aí você tem que ver. Não adianta só delta, tá? Tem que ver preço também. Preço importa muito. Então todas as gregas elas são importantes, inclusive o que é menos falado, o gama, ele também é importante porque você entende a aceleração ali da mudança que pode ocorrer no valor das opções. Principalmente quando está bem próximo assim, do dinheiro, cada movimentação pode mudar muito aí o valor delas. Então é isso, proporcionalmente, né? Então é isso, comenta abaixo, vocês querem que eu continue fazendo vídeo. Eu estou pensando em fazer sobre o teta também, a importância dele. Você tem que juntar delta, teta, volatilidade, ele vai importar nessas duas bastante, então é interessante, principalmente para saber o preço das opções, quanto que pode mudar. O gama um pouco também, e daí o pop, probabilidade de você ganhar o dinheiro fazendo a operação, e volatilidade implícita, taxa de juros, né, que é tudo ali para você completar, entender como que está a tua estratégia, e aí sim você ganhar. E não é
a não ser se for muito, muito observador, assim como, por exemplo, o mestre dos derivativos, ainda assim ele fala muito delta, ele fala muito de volatilidade, e as pessoas ignoram um pouco isso e olham muito cotação e observação. Mas se a gente tem essa ferramenta, por que não utilizar os dois? Eu acho que é mais interessante utilizar duas formas de pensar para ter essa estratégia aí mais vencedora, que no meu caso é tentar proteção para colapsos, vender opções mais caras, então eu vejo muito questão de preço e pode até olhar, as pessoas que seguem não fazem isso, mas ele procura aí ativos que estão pagando mais, principalmente com mais volatilidade. É, é como se ele ficasse vendo muito Ivy Ranking, apesar de não falar sobre isso, mas acaba fazendo isso. Só que ele usa também muita proteção, ele gosta muito de comprar uma proteção, travas, talvez um Broken Wings ali, também utiliza muito essa questão de um delta um pouquinho mais neutro, teoria da binarização, é um pouco da vender put, vender call, delta neutro, né? Fica um pouquinho delta neutro, então bastante coisa sobre isso. Isso aí, comenta abaixo se vocês gostaram e até o próximo vídeo.